Meus irmãos, então, boa tarde a todos. Mais uma vez estamos aqui reunidos para cultuarmos o nosso Deus nesse lugar tão bonito, né? Um sítio tão aprazível que Deus está a nos proporcionar nesse tempo de sol, né? Enquanto tivermos o sol a nosso favor, temos templo. Quando não, enfim, Deus vai providenciar outro meio. Vamos fazer uma oração então para começarmos? Eu vou orar. Amado Deus, queremos te agradecer porque o Senhor tem nos abençoado tanto. Obrigado por esse local que podemos fazer do nosso culto. Obrigado pelos irmãos que estão conosco também. Tu continuas a abençoar as nossas vidas, ó Pai, a nos proporcionar momentos assim como esses, de crescimento espiritual, de partilha da Tua Palavra, e de estarmos juntos também, ó Deus, como igreja nascente nessa cidade, Pai. Nós te louvamos, enfim, por tudo que Tu tens feito por nós, pelas nossas famílias, que Tu continues a nos abençoar e a dirigir as nossas vidas, para que possamos saber sempre, ó Deus, aquilo que Tu queres de nós, Pai, para podermos obedecermos ao Senhor também. Dirige o que vamos fazer aqui, nós entregamos tudo isso nas Tuas mãos e oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Irmãos, as letras estão então no nosso grupo no WhatsApp. Vamos começar cantando o mandamento de amor. O outro é Poder do Teu Amor.
asas do Espírito contigo voarei, no poder do teu amor. Face a face, Senhor, e conhecer o amor. Muito bem. Agora, os dois cânticos das crianças, né? Deus é bom para mim. Atenção. Vamos cantar agora uma música, todas poderão participar, louvando a Deus, com duas músicas. Vamos cantar também com as crianças, tá bem? Deus é bom pra mim, bom pra mim, Deus é bom pra mim, feliz estou cantando, Deus é bom pra mim. Essa música tem gesto, Sara? Tem gesto, Sara? Conhece, Sarinha? Vem fazer aqui então. Venha. Ou fica de pé então? Fica de pé então e faça o gesto, faça. Mas também vai, Sara. Eu ia ali na frente, mas eu faço aqui. Tá vendo? Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim, feliz estou cantando, Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim, feliz estou cantando, Deus é bom pra mim. Muito bem. E para finalizar então, o alô, alô. Alô, aqui estamos nós. Alô, ouvindo Cristo a voz. Retinhos vamos, pois ficar e a Bíblia estudar. E aprender a Jesus amar. Mais uma vez. Alô, aqui estamos nós. Alô, pra ouvir de Cristo a voz. Retinhos vamos, pois ficar e a Bíblia estudar. E aprender a Jesus amar. Muito bem. Muito bem. Vou pedir para a irmã Lunita fazer uma oração, por favor, irmã Lunita, agora. Vamos orar então com ela. Pode se colocar de pé, irmã Lunita. O meu mais Pai, entramos na tua santa e divina presença do Senhor, para te dar graças. Dar graças por podermos estar aqui juntos, Senhor, em união uns com os outros, Pai, a poder o Senhor ouvir o que tens para nos dizer através do nosso
enorme, Senhor, Amém. para poder estar aqui juntos, Senhor. Podemos orar, podemos cantar, podemos ouvir a tua voz, Senhor. Obrigado, Pai. A nossa união é grande, Senhor. E que tu nos fortaleças, Pai. A cada dia, Senhor, e dar sabedoria ao nosso pastor, para que ele possa continuar a fazer a sua missão, Senhor. E que nós possamos continuar a estar juntos e ajudá-los, a todos nós, ao pastor, ao Senhor, dá-te graças, Pai, porque tu és bem misericordioso, Pai. Nós não merecemos nada, Pai. Mas tu nos ajudas, tu estás sempre no nosso meio, tu estás sempre a ensinar-nos, Senhor. Te agradeço, Pai. E agora que vamos ouvir a tua palavra, Senhor, a tua palavra sábia, através da tua profeta, Senhor, te damos graças. Abre o nosso ouvido, abre o nosso entendimento, Senhor, para que possamos estar realmente atentos a cada palavra dita, Senhor. Amém. Obrigado, Senhor. Mais uma vez, Senhor, no nosso regresso a casa, tu estejas sempre connosco, nos fortaleças, para que possamos estar na tua família novamente, Senhor. Amém. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, que eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmã Limita. Irmãos, nós vamos fazer agora a nossa meditação bíblica. Eu estava então que os irmãos abrissem as suas Bíblias em Lucas capítulo 15, começando no versículo 11, Lucas capítulo 15. É a parábola que nós conhecemos como a parábola do filho pródigo, ou a parábola do filho perdido, né? No capítulo 15 de Lucas, Jesus conta 3 parábolas. A parábola da dracma perdida, a parábola da ovelha perdida e a parábola do filho perdido, né? Alguém fez um comentário que eu achei bastante interessante. Uma dracma tinha um valor relativo que foi perdido. A ovelha também tinha um valor maior do que a dracma, mas ainda um valor relativo, que era 1 em 100. Mas o filho foi 100% perdido, né? Estava completamente afastado do seu pai, e não tinha um valor relativo, mas tinha um valor absoluto, um valor real, um valor concreto, um valor extremamente grande. E o motivo pelo qual Jesus Cristo contou essa parábola final, especialmente essa parábola do filho perdido, foi para contrapor as acusações que estavam a fazer contra ele, de que ele estava a dar atenção aos publicanos e pecadores. Quer dizer, os judeus reclamavam que ele estava a dar atenção a pessoas que não eram consideradas por eles. E essa parábola então vai nos ensinar, né, o tão grande valor que Deus dá ao ser humano, a ponto de que Jesus Cristo veio a essa terra para morrer pelos nossos pecados, para a nossa salvação, não é? E ele conta então essa parábola em resposta àquelas acusações. Sempre que nós encontramos Jesus a contar uma parábola, o motivo pelo qual ele contava essas parábolas era para instruir os seus discípulos em primeiro lugar, mas também aqueles que estavam ali também ao redor. E como a palavra de Deus é viva, né, é eficaz, como ela mesma diz dela, ela também nos instrui hoje. E nós vamos então seguir aqui o texto e vamos meditar então no que ele tem para nos ensinar. Eu vou ler então o texto, parábola do filho perdido, Lucas capítulo 15, verso 11. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: pai, quero a minha parte na herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho
e voltarei para meu pai e lhe direi, Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse, Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram então a festejar o seu regresso. Então essa é a parábola que Jesus conta, não é? Agostinho, que foi um dos pais da igreja, diz que o pai é Deus, o filho pródigo são os gentios, ou aqueles que não eram judeus, e o filho mais velho, que depois os irmãos podem continuar a leitura e vão ver, que o filho mais velho se opõe, né, a essa recessão do filho mais novo. Esses aqui então são considerados como os judeus. É claro que, numa visão um pouco mais ampla, nós sabemos que o filho pródigo, ou o filho que sai, que deixa o pai, que abandona a casa do pai e que se perde, esse filho, na verdade, somos todos nós, enquanto estamos longe de Jesus Cristo, quando estamos separados de Deus, porque ainda não conhecemos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Quer dizer, então, que podemos enquadrar na figura do filho pródigo todas as pessoas, pois todas as pessoas estão separadas de Deus. Todas as pessoas vivem as suas vidas, né? Quer dizer, todas, assim, generalizando, vivem as suas vidas como se Deus não existisse. E uma coisa interessante de notar é que na cultura em que Jesus conta essa parábola, pedir a herança antecipadamente era declarar o pai morto. Era dizer que o pai já não tinha mais importância para ele. Eu não quero saber do meu pai, eu quero saber do dinheiro que ele tem. Então essa declaração que esse filho faz, em termos culturais para a época, era muito séria. Ele estava mesmo voltando as costas para o pai. E como é interessante nós olharmos para a nossa sociedade hoje e vermos que isso acontece. É lógico que isso não é recente, não é? Isso acontece desde os tempos de Jesus, mas com o passar dos séculos as coisas ficam cada vez mais claras, não é? Que infelizmente o homem tem mesmo aberto mão de Deus, tem deixado Deus de lado, tem rejeitado a Deus, por mais que tenha muita religiosidade, né, ao seu redor, mas infelizmente vivem como se Deus não existisse. Vivem como se Deus para eles não tivesse o menor significado. E nós então encontramos aqui nesse texto alguns pontos, eu quero então destacar esses pontos. E o primeiro deles é que nós vemos alguém muito preocupado consigo mesmo, não é? Então, o verso 12 já nos disse, né? O filho então diz, pai, quero a minha parte na herança. Eu quero o que é meu. Aquela pessoa que está a olhar somente para si. E quer viver a sua vida, não é? Independentemente dos outros, muito preocupado consigo e despreocupado com os outros. Muito também condescendente com os seus próprios desejos. Vamos observar que ele foi uma pessoa perdulária, né? Uma pessoa pródiga. Daí a palavra pródiga do filho pródigo é porque era um filho que foi gastador. Ele gastou tudo aquilo que tinha recebido do pai de uma maneira perdulária, de qualquer forma, né? Ele então desprezou também aquilo que para ele era importante, né? E quando eu falo muito condescendente com os próprios desejos, é aquela questão de muitas vezes, mesmo nós pensarmos assim, não é? Eu mereço, eu quero isso, e faço muitas coisas erradas em função dessa autossubmissão aos próprios desejos. Exatamente como o filho perdido aqui, não é? E um alerta que podemos tirar daqui para nós, meus irmãos, é que quando nós estamos muito focados em nós mesmos,
nós fatalmente vamos cometer muitos erros contra aqueles que estão conosco. Não é? Foi o que aconteceu com esse rapaz aqui. Ele abandonou a casa do pai, ele abandonou a presença do pai. E é curioso que ele tinha tudo que ele precisava enquanto estava na casa do pai. Fazendo então essa comparação, né? Nós temos tudo que nós precisamos junto de Deus. A pessoa não precisa se afastar de Deus, porque ela já tem tudo que precisa ali com Deus. Não é? Ele então faz esse pedido ao pai porque ele queria, entre aspas, desfrutar daquilo que o pai podia lhe dar, não é? E também fazendo uma comparação com os nossos dias, muitas vezes as pessoas buscam só a bênção de Deus e não o Deus da bênção, né? Eles querem receber, mas a comunhão com Deus, estar com Deus é deixado de lado. Muitas vezes isso acontece. Outro ponto que podemos tirar daqui desse texto, no verso 13, é que era uma pessoa também facilmente influenciável, né? Ou impressionável. Então, o verso 13 diz assim: não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente, atraído pelo que podia ter, pelo que podia possuir, pelo que podia ganhar. Ele então deixa aquilo de mais concreto que tinha e parte para uma aventura, né? Uma aventura que não lhe dava segurança nenhuma, mas mesmo assim ele foi. Eu acho interessante mais uma vez pensarmos nessa questão. Eu creio que todos nós aqui já temos uma experiência com Jesus Cristo, né? E que vivemos em comunhão com Deus. Eu posso afirmar por mim, mas acredito que os irmãos também fariam a mesma afirmação. Em Jesus nós temos segurança. Não é verdade? A vida que temos com o Senhor Jesus, a vida que Deus nos oferece na comunhão com Ele, nos dá segurança. Nos dá segurança. Mesmo em meio a todas as dificuldades pelas quais nós passamos, não é? E estamos sujeitos a isso, mas o fato de podermos falar com Deus sobre elas, o fato de poder abrirmos a palavra de Deus e sermos instruídos acerca do que está a se passar na nossa vida, ao nosso redor, isso nos dá segurança. E especialmente o fato de termos o Espírito Santo de Deus habitar em nós, não é? Reforça essa nossa segurança no Senhor. E é muito interessante que essa pessoa aqui tenha trocado tudo isso por uma aventura, porque foi facilmente impressionável. Não é verdade? É muito claro e podemos afirmar, como Jesus afirmou, não é? Eu gosto muito dessa afirmação de Jesus, que onde está o nosso tesouro, aí também está o nosso coração. Vamos pensar então que esse jovem nunca teve no seu coração, o seu tesouro nunca foi seu pai e a presença dele, não é? Mas outra coisa qualquer. E por isso então que a sua vida foi para esse outro lado, não é? Isso o tornou então cego em relação àquilo que precisava ver no tocante ao seu pai. Parece que tudo estava a correr tão bem na vida dele, não é? Tinha conseguido a sua emancipação, a sua independência, entre aspas, tinha todos os recursos que precisava e talvez assim como aquele homem lá que teve aquela colheita tão grande, né? Podia dizer, olha, agora você tem bens aí para o resto da vida. Então come, bebe e regala-te. E o que acontece o que aconteceu não foi isso, na verdade. Os bens, os recursos terminaram muito antes da hora. E veja então aqui o que diz o verso 14. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Então vem a realidade. Vem a realidade e ela incluiu aqui a falência. Ele simplesmente
não tinha mais nada. E é curioso que quando a pessoa está afastada de Deus, parece que o único caminho que lhe resta é descer. E ele então começou a sua descida. Veja o que acontece. Ele foi cuidar de porcos e teve que se alimentar com a comida que era dada aos porcos. Esse moço da parábola era judeu. Cuidar de porcos para o judeu era a coisa mais imunda que tinha. Eles não faziam isso. E ele foi obrigado a descer tão baixo porque tinha rejeitado estar com seu pai. Alguém já disse que o ser humano é o único animal que quando está perdido corre mais rápido. Como eu disse, né? Correu rápido e sempre para descer. E chegou ao fundo do poço. Não recebia comida, não tinha um trabalho decente, já não tinha mais dinheiro e consequentemente já não tinha mais os amigos do dinheiro que o dinheiro lhe trouxe. E agora estava à mercê da sua própria sorte, sem o cuidado do pai. Então veio o sofrimento. Assim como pode vir na vida de qualquer um de nós. Até esse momento, ele estava a correr atrás do seu desejo. Mas nesse momento, surgiu a sua necessidade. E eu posso fazer então agora uma colocação, é que muitas vezes nós também corremos o risco de estarmos a tentar satisfazer os desejos e não as necessidades. Isso acontece muito frequentemente na vida das pessoas. Confundem necessidade com desejo. Aí chegou então o sofrimento. E ele se deparou com a sua necessidade. Veja que interessante, veio então a reflexão. Ele vai começar a pensar, mas antes de pensar, ele precisou passar pelo sofrimento. O C.S. Lewis, que foi um teólogo inglês do início do século passado, nos seus livros ele escreve assim: Deus sussurra em nossos prazeres, fala na nossa consciência, mas grita no nosso sofrimento. O sofrimento é o megafone de Deus para despertar um mundo surdo. Porque às vezes a pessoa não acorda para Deus, não é despertada para Deus, enquanto não se vê numa situação de dificuldade. E acontece então que esse rapaz chegou nesse momento, nesse ponto. E nesse ponto então, acontece o que está relatado no versículo 17. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e aqui estou eu morrendo à fome? E ele então diz, né, me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado de teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Nesse momento, ele passa por aquilo que chamamos de um momento de contrição. Ele se arrepende do que fez. A conversão de uma pessoa só vai acontecer quando ela passa por esse momento de contrição. O Evangelho é anunciado, o Evangelho é pregado, né? A pessoa é convencida pelo Espírito Santo, mas a conversão se dá nesse momento, nesse ponto, do arrependimento e do reconhecimento de que realmente nós precisamos de Deus. Foi isso que aconteceu aqui na vida desse moço. Ele caiu em si, ele não só pensou, ele refletiu e ele agiu. E ele voltou. Ele se pôs então a caminho, ele se voltou na direção do Pai. E o que acontece então nessa caminhada em relação ao Pai? É que depois de cair em si, não é? Ele age então assim, dessa maneira. E o texto nos diz que o pai o viu de longe
e foi até ele. Essa é uma das mais belas descrições do amor de Deus para conosco, né? O mais belo registro está em João 3,16. E essa é a mais bela, uma das mais belas expressões do amor de Deus para conosco. Quando nós nos voltamos para Deus, nós descobrimos que Ele já estava de braços abertos para nos receber. Por quê? Nos seus pensamentos, como Jesus fala na parábola, nos seus pensamentos, Ele achou que ia voltar para o Pai e ia ser como um dos empregados do Pai. E se põe a caminho assim mesmo. Mas quando Ele está perto de chegar a casa, o Pai vai ao encontro e providencia roupa nova, um anel para os dedos e uma sandália para os pés. Esse moço estava a voltar para casa como um escravo. E o pai faz dele um livre de novo. Porque eram os livres que usavam sandálias nos pés. Eram as pessoas importantes que usavam um anel nos dedos. E que se vestiam com roupas adequadas. Não é? Então, como falei, essa é uma bela expressão do amor de Deus para conosco. Em Jesus Cristo, Deus então nos torna filhos dele. Não é? E nos recebe com o seu amor, nos recebe com a sua bondade, com a sua misericórdia, não é? Com a sua graça especialmente. É claro, eu volto a dizer, esse moço da parábola teve o seu momento de contrição. Ele foi perdoado pelo Pai, porque ele reconheceu o seu erro, o seu pecado, e é recebido então pelo Pai dessa maneira. E esse encontro, né, que acontece mostra um pai pronto a receber e a perdoar. E ele então chega a casa. Ele chega ao local de onde nunca devia ter saído. Fazendo então a aplicação final. Infelizmente, a humanidade saiu da casa do Pai quando pecou, lá no início, lá no pecado original, houve essa saída da casa do Pai, não só do primeiro casal, mas de todos nós. E a nossa volta para casa se dá através de Jesus Cristo. Quando nós entendemos que precisamos dele, que precisamos ser salvos por ele. Não é? Então, quando o Espírito Santo nos move para isso, nós vamos perceber, nós vamos ver então o Senhor de braços abertos para nos receber e para nos dar a sua graça, o seu perdão e a sua misericórdia. Não é? Nós somos os filhos que já chegaram a casa. Agora, nós também temos a responsabilidade de ajudar aqueles que ainda estão a caminho, que não chegaram ainda, não é? E que precisam conhecer o Evangelho para que possam fazer esse caminho de volta, possam entender que estão fora do seu lugar e que precisam então ter esse encontro, esse conhecimento de Jesus Cristo para deixarem de ser filhos perdidos para serem filhos encontrados, para serem filhos de verdade, não é? Para serem filhos de fato do Deus eterno, do Deus Todo-Poderoso. É motivo de gratidão, por um lado, por termos já sido encontrados pelo Senhor, e é um desafio missionário muito grande o fato de que nós, como Igreja de Jesus Cristo, nessa cidade, nessa região, precisamos anunciar esse Evangelho restaurador que vai ao encontro do homem, vai ao encontro da pessoa, para que ela possa ter comunhão com o Pai, para que ela possa sentir-se em casa, sentir-se amada, acolhida e recebida pelo Senhor, que é o Deus Pai, que a Bíblia apresenta. Que Deus possa então nos abençoar, não é? E que Ele nos use também para que muitas pessoas cheguem ao conhecimento de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Amém. Meus irmãos, vamos fazer mais uma oração então? Meu Deus, muito obrigado, Pai Santo, por esse nosso momento de culto aqui nesse parque. Obrigado pela tua provisão, ó Deus, em relação a isso. Pedimos que tu continues a nos abençoar, Pai. Que tu continues a nos oferecer oportunidades para partilharmos o teu Evangelho aqui nessa cidade, nessa região de Portugal.
Obrigado pelos irmãos que estão envolvidos conosco nesse trabalho. Obrigado por esses irmãos que compõem essa igreja nascente aqui na cidade de Torres Vedras. Que Tu continues a nos abençoar, Pai. Abrir portas, a nos dar condições para nos estabelecermos aqui nessa cidade, Senhor Deus. Mas obrigado porque já podemos estar aqui a cultuar presencialmente nesse parque. Obrigado por isso. E que Tu possas abençoar a vida de cada um dos meus irmãos que estão conosco aqui agora. E daqueles que também estão a acompanhar pela internet, que Tu possa abençoar também todas essas pessoas, Pai. Eu oro assim então, agradecido, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Meus irmãos, muito obrigado, então, que Deus abençoe a todos. E se Deus permitir um tempo assim, novamente estaremos aqui de volta no próximo domingo às 18 horas. Tá bem? Deus abençoe a todos, então, em nome de Jesus. Amém.